Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amém. A providência, questões disputate da veritate. Questão 5, por São Tomás de Aquino. Tradução, edição e notas de Bernardo Veiga e Paulo Faitanin. Você está no canal Le Conde. Por favor, caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, caso pensem que ele algo valha, não importa o valor, centavos serão muito bem-vindos. Então, você pode contribuir via Pix, via Apoia-se ou mesmo Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Também é possível auxiliar o canal fazendo como essa pessoa que anonimamente nos comprou este livro. Não só esse, mas outros mais. Obrigada a você, que é esta pessoa que anonimamente comprou estes livros, incluindo este que gravo agora, que agora finalizamos, aliás. Faça como essa pessoa, siga o seu exemplo, dê uma olhada na lista. E caso você tenha algum pedido em especial, é só deixar o livro, o nome, autor e título nos comentários ou mandar-me via e-mail. Assim o livro poderá ser incluído e você poderá comprá-lo. Também há a possibilidade de tornar-se membro aqui do canal. No botão Seja Membro, você descobre as diversas possibilidades de valores. Esses valores são mensalidades, que podem ser canceladas a qualquer momento, claro. Alguns valores trazem benefícios, sendo que todos eles beneficiam o canal. Possibilitam justamente o crescimento, a ampliação, a divulgação melhor do canal e também a melhora mesmo de equipamentos. Então, caso você queira fazer parte deste trabalho, dessa ideia, dê uma olhada nas possibilidades. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. E é de graça, não é mesmo? Então, faça parte você também. Deixo o meu agradecimento em especial ao Arcanum,
as portas da cidade, a Camila Prestes, a Helena Fernandes, o Filovox, o Rubens Oficial, o Nicolas Raskolnikov, o Rafael Guimarães, o Matheus Andrade, Fox Mulder, a Joyce Santos, o Marcos Uchoa, o Antônio Renato, o Júlio César, a Daiane Lothbrook, os Pequenos Exploradores da Palavra, ODS, o Pedro, Raquel Pereira, Sabrina Oliveira e Márcia Costa. Obrigada a todos vocês que fazem parte aqui deste canal, que de alguma forma contribuem sendo membros. Muito obrigada, caros membros. Que Deus abençoe a vocês todos. Eu desejo uma boa leitura, uma boa escuta, no caso. E eu também peço por fim para que, por favor, orem por mim e roguem por mim a Deus nosso Senhor. Seguimos para o fim do livro, os últimos 3 artigos, 8º, 9º e 10º. Agora, artigo 8º. Pergunta-se se toda criatura corporal é governada pela providência divina mediante a criatura angélica. E parece que não. Argumentos. Porque se diz em Jó, capítulo 34, versículo 13: quem lhe confiou o governo da terra? Quem lhe entregou o universo? Sobre isso diz Gregório: por si mesmo governa o mundo aquele que o criou por si mesmo. Logo, Deus não governa a criatura corporal mediante a criatura espiritual. Além do mais, Damasceno diz no livro 2º que não é conveniente que seja distinto o Criador e o governador. Ora, só Deus é criador de maneira imediata das criaturas corporais. Logo, também ele governa, sem intermediários, as criaturas corporais. Além do mais, Damasceno diz no livro 2º que não é conveniente que seja distinto o Criador e o governador. Ora, só Deus é criador de maneira imediata das criaturas corporais. Logo, também ele governa sem intermediários as criaturas corporais. Além do mais, Hugo de São Vítor diz no seu livro dos Sacramentos que a providência divina é sua predestinação, que é suma sabedoria e suma bondade. Ora, o sumo bem ou a suma sapiência não se comunica a nenhuma criatura, portanto, nem a providência. Logo, Deus não provê as criaturas corporais mediante as espirituais. Além do mais, segundo isso, as criaturas corporais são governadas pela providência, que são ordenadas ao fim, mas os corpos são ordenados ao fim por suas operações naturais, que seguem suas determinadas naturezas. Portanto, como as naturezas dos corpos naturais não são determinadas pelas criaturas espirituais, mas de modo imediato por Deus, parece que não são governadas mediante as criaturas espirituais. Além do mais, Agostinho, no livro 8º do Comentário Literal ao Gênesis, distingue uma dupla operação da providência. Uma delas é natural e a outra voluntária. E diz que é natural a que dá o incremento às árvores e às ervas, porém é voluntária a que se realiza por meio das obras dos anjos e dos homens. E assim fica claro que todas as criaturas corporais são governadas por uma operação natural da providência. Logo, são governadas pelos anjos, porque assim a operação seria voluntária. Além do mais, o que se atribui a alguém por razão da sua dignidade não convém àquele que não possui uma dignidade semelhante. Ora, como diz Jerônimo, tão grande é a dignidade das almas que cada uma delas tem um anjo encarregado da sua custódia. Contudo, essa dignidade não se encontra nas criaturas corporais. Logo, não são confiadas à providência e ao governo dos anjos. Além do mais, os efeitos e os cursos devidos às criaturas corporais são, com frequência, obstaculizados. Ora, isso não ocorreria se fossem governados mediante os anjos, porque ou esses defeitos lhes sucederiam sob sua vontade, o que não pode ser, posto que os anjos foram criados para o contrário, a saber, para governar a natureza em conformidade à sua ordem devida, ou sucederiam contra a sua vontade, o que tampouco pode ser, porque dessa maneira não seriam bem-aventurados se lhes sucedesse algo contra sua vontade. Logo, as criaturas corporais não são governadas mediante as espirituais. Além do mais, quanto mais nobre e poderosa é uma causa, tanto mais possui um efeito mais perfeito. Contudo, as causas inferiores produzem efeitos tais que podem ser conservados no ser, inclusive terminada a operação da causa eficiente, tal como uma faca termina a operação do artífice.
Logo, com maior razão, os efeitos divinos podem subsistir por si mesmos, sem o governo de uma causa providente. E, por isso, não necessitam ser governados por meio dos anjos. Além do mais, a bondade divina criou todo o universo para a manifestação de si mesma, segundo se lê em Provérbios, capítulo 16, versículo 4, o Senhor tudo faz em vista de um fim. Contudo, mais se manifesta a bondade divina, como diz também Agostinho, na diversidade da natureza, do que na multiplicidade de seres que possuem a mesma natureza. E por isso não as criou racionais todas as criaturas, ou existentes por si, mas que algumas as criou irracionais e algumas existentes por outro, como os acidentes. Logo, parece que, para uma maior manifestação de si mesmo, não só criou seres que não necessitam do governo distante, mas também alguns que não necessitam de governo algum, e assim o mesmo que antes. Além do mais, o ato da criatura é duplo, a saber, o primeiro e o segundo. Contudo, o primeiro é a forma, e o ser que dá a forma, dos quais se diz que a forma é ato primeiro em primeiro lugar, e o ser ato primeiro em segundo lugar, mas o ato segundo é a operação. Ora, os seres corporais, segundo o ato primeiro, procedem imediatamente de Deus. Ora, ninguém governa alguém, a não ser enquanto, de algum modo, é causa da sua operação. Logo, tais criaturas corporais não são governadas mediante as espirituais. Além do mais, o modo de governo é duplo. Um por influxo da luz ou de conhecimento, como o mestre governa a escola e o governador a cidade. Outro por influxo do movimento, como o governador o navio. Ora, as criaturas espirituais não governam as corporais por influxo do conhecimento ou da luz, porque essas criaturas corporais não são receptivas de conhecimento. De modo semelhante, nem por influência do conhecimento, porque o que move deve ser unido ao móvel, como se prova no livro 7º da Física, e as substâncias espirituais não estão unidas com as substâncias inferiores. Logo, de nenhum modo as criaturas corporais são governadas pelas espirituais. Além do mais, segundo a afirmação de Agostinho, Deus criou o mundo simultaneamente perfeito em todas as suas partes, como para mostrar desse modo seu poder, mas de maneira semelhante, também se mostraria digna de louvor sua providência, se governasse todas as coisas de um modo imediato. Logo, não governa as criaturas corporais mediante as espirituais. Além do mais, Boécio diz no livro 3º de A Consolação da Filosofia: Deus dispõe todas as coisas por si só. Logo, os seres corporais não são dispostos pelos espirituais. Ao contrário, é o que diz Gregório no livro 4º dos Diálogos. Neste mundo visível, nada pode estar disposto a não ser por meio da criatura invisível. Além do mais, Agostinho diz no livro 3º de Sobre a Trindade: todas as criaturas corporais são governadas com certa ordem por meio do espírito da vida. Além do mais, Agostinho diz no livro das 83 Questões que Deus fez algumas coisas por si mesmo, como iluminar as almas e fazê-las beatas, outras por meio de uma criatura que estivesse a seu serviço e ordenada com perfeitíssimas leis segundo seus méritos, estendendo-se a providência divina até o cuidado com os pássaros, ao esplendor do prado e inclusive ao número de nossos cabelos. Ora, a criatura que serve a Deus ordenada com leis perfeitíssimas é a criatura angélica. Logo, Deus, por meio dela, governa os seres corporais. Além do mais, sobre o que se lê em Números, capítulo 22, versículo 21, levantou-se Balaão de manhã, selou a sua jumenta, etc. Diz Orígenes na glosa: o mundo tem necessidade de anjos, que estão acima das bestas e se ocupam do nascimento dos animais, das ramas e das plantações, e do resto dos germes. Além do mais, Hugo de São Vítor diz que o ministério dos anjos não só rege a vida humana, mas também aquelas coisas que se ordenam à vida dos homens. Ora, todos os seres corporais estão ordenados ao homem. Logo, todas as coisas são governadas mediante os anjos. Além do mais, em todas as coisas ordenadas, coordenadas entre si, as primeiras atuam sobre as posteriores, e não o inverso. Ora,
as substâncias espirituais são anteriores às corporais, enquanto estão próximas ao primeiro princípio. Logo, pela ação das substâncias espirituais, são governadas as corporais, e não o inverso. Além do mais, o homem se diz um mundo menor, porque a alma dirige o corpo humano assim como Deus dirige todo o universo, no qual também a alma diante dos anjos se diz que é imagem. Ora, nossa alma governa o corpo mediante alguns espíritos que são de fato espirituais com relação ao corpo, mas são corporais com relação à alma. Logo, também Deus rege a criatura mediante as criaturas espirituais. Além do mais, nossa alma realiza algumas operações de modo imediato, como entender e querer. Outras operações, porém, mediante instrumentos corporais, como as operações da alma sensitiva e vegetativa. Mas algumas operações Deus realiza de modo imediato, como fazer bem-aventuradas as almas, e outras que atuam nas substâncias superiores. Logo, também algumas operações suas serão realizadas nas substâncias inferiores, mediante as substâncias superiores. Além do mais, a primeira causa não remove da causa segunda sua operação, mas a fortifica, como é claro pelo que se diz no livro sobre as causas. Ora, se Deus governa todas as coisas de modo imediato, então as causas segundas não podem possuir operação alguma. Logo, Deus governa as inferiores por meio das superiores. Além do mais, no universo existe algo que é governado e que não governa, como os corpos inferiores. E alguém que governa não é governado, como Deus. Logo, algo será governante e governado, governante e governado, que é um meio entre ambos. Logo, Deus governa as criaturas inferiores mediante as superiores. Respondo dizendo que a causa que produz as coisas no ser é a bondade divina, como dizem Dionísio e Agostinho. Com efeito, Deus quis comunicar à criatura a perfeição da sua bondade segundo o que era possível. Contudo, a bondade divina possui uma dupla perfeição, uma por si, a saber, enquanto contém em si toda a perfeição de modo supereminente, e a outra, enquanto influi nas coisas, a saber, que é causa das coisas. Por isso, também era congruente com a bondade divina que ambas fossem comunicadas à criatura, a saber, de modo que a coisa criada recebesse da bondade divina não só o ser e o ser bom, mas também que pudesse dar com largueza a outros o ser e a bondade. Assim como também o sol, pela difusão de seus raios, não só faz com que os corpos iluminem, mas também que sejam capazes de iluminar, porém guardada a ordem pela qual as coisas que são mais conformes com o sol recebem em maior grau sua luz, de modo que não só se bastem a si mesmas, mas que também possam influir em outras. Por isso, também na ordem do universo, as criaturas superiores possuem, por influxo da bondade divina, não só serem boas em si mesmas, mas também que sejam causa da bondade das outras criaturas, que possuem um modo ínfimo de participação na bondade divina, a saber, que participam apenas do ser e não podem causar outras coisas. E então é que o agente é sempre mais nobre do que o paciente, como afirma Agostinho e o filósofo. No entanto, entre as coisas superiores, as mais próximas a Deus são as criaturas racionais, que existem, vivem e entendem à semelhança de Deus. Por isso, a elas lhes é proporcionado pela bondade divina não só que influam sobre outras criaturas, mas também que possuam o mesmo modo de influir pelo qual Deus exerce o seu influxo, a saber, por vontade, e não por necessidade de natureza. Por isso, Deus governa as criaturas inferiores tanto pelas corpóreas espirituais quanto pelas corporais. Mas por meio das criaturas corpóreas, provê de modo que não as converte em providentes, mas apenas em agentes. Porém, mediante as criaturas espirituais, provê de modo que as faz providentes. Ora, nas criaturas racionais se encontra uma ordem. Com efeito, nelas as almas racionais possuem o último grau, e sua luz está obscurecida com relação à luz que há nos anjos. Por isso possuem também um conhecimento particular, como diz Dionísio.
E então sua providência está limitada a poucas coisas, a saber, as coisas humanas e àquelas que podem suceder no uso da vida humana. Porém, a providência dos anjos é universal e se estende a toda criatura corporal. E por isso, tanto os santos como os filósofos afirmam que todas as coisas corporais são governadas pela divina providência mediante os anjos. Porém, nisso é necessário diferir dos filósofos, porque alguns deles defendem que pela providência dos anjos não só são administradas as criaturas corporais, mas também que são criadas, o que é estranho à fé. Por isso, é necessário defender que, segundo a doutrina dos santos, tais criaturas corporais são administradas mediante os anjos apenas por via de movimento, a saber, enquanto movem os corpos superiores, por cujos movimentos são causados os movimentos dos corpos inferiores. Resposta aos argumentos. Respondo, portanto, dizendo que a afirmação exclusivo não exclui da operação o instrumento, mas outro agente principal, como quando se diz que só Sócrates faz uma faca, não se exclui a operação do martelo, mas sim de outro fabricante. De tal maneira também, quando se diz que Deus governa o mundo por si, não se exclui a operação das causas inferiores, como as quais Deus atua por modo de instrumento intermediário, mas que se exclui o governo de outro agente, de outro governante principal. Os anjos estão para o martelo, assim como Deus está para Sócrates, né? Sócrates usa o martelo, a faca, Deus usa os anjos. Respondo dizendo que o governo de uma coisa pertence à sua ordem ao fim. Contudo, a ordem de uma coisa ao fim pressupõe seu ser, mas o ser não pressupõe nenhuma outra coisa. E por isso a criação, segundo que as coisas são estabelecidas no ser, é própria daquela única causa que não pressupõe nenhuma outra pela qual seja sustentada. Mas o governo pode ser daquelas causas que pressupõem outras. E por isso não é necessário que Deus tenha criado mediante algumas criaturas, com as quais mediante elas governa. Respondo dizendo que as coisas que Deus tem concedido às criaturas não podem estar nas criaturas do mesmo modo com o qual estão em Deus. E por isso, entre os nomes que se dizem de Deus, aparece esta diferença, que aqueles que expressam de modo absoluto uma perfeição são comunicáveis às criaturas, mas aqueles que expressam junto com a perfeição o modo com que se encontram em Deus não podem ser comunicados às criaturas, como a onipotência, a suma sabedoria e a suma bondade. E por isso é claro que, ainda que não seja comunicado à criatura o sumo bem, porém a providência pode ser comunicada. Respondo dizendo que, ainda que a instituição da natureza, por meio da qual as realidades corporais se inclinam a seu fim, procede de Deus de modo imediato, porém seu movimento e sua ação podem se dar mediante os anjos, como também as razões seminais na natureza inferior procedem apenas de Deus, mas por meio da providência de um agricultor são ajudadas de modo que passam ao ato. Por isso, como o agricultor governa o cultivo do campo, assim, pelos anjos, é administrada toda a operação da criatura corpórea. Respondo dizendo que Agostinho distingue a operação natural da providência, da qual é voluntária, conforme a consideração dos princípios próximos de uma operação, porque o princípio próximo da subjacente providência divina é a natureza, porém da outra é a vontade. Mas o princípio remoto de todas as coisas é a vontade, ao menos a divina. Por isso o argumento não procede. Respondo dizendo que, assim como todas as coisas corpóreas estão sujeitas à providência divina, e porém disse que tem cuidado apenas dos homens por causa do modo especial da providência, assim também, ainda que todas as coisas corpóreas estejam submetidas ao governo dos anjos, contudo, porque são colocados de modo especial na custódia dos homens, isso é atribuído à dignidade das almas. Respondo dizendo que, assim como a vontade de Deus que governa não exclui os defeitos que sucedem das coisas, mas os concede ou permite, assim também é próprio das vontades dos anjos que se conformem de modo perfeito à vontade divina. Respondo dizendo que, assim como diz Avicena na sua Metafísica, nenhum efeito pode permanecer se lhe removesse o que era sua causa enquanto tal.
Mas nas causas inferiores, algumas são causas do fazer, outras, porém, do ser. E se diz causa do fazer, aqui induz a forma da potência da matéria pelo movimento, como o fabricante é causa eficiente da faca. Contudo, a causa do ser da coisa é aquilo por meio do qual o ser da coisa depende de si, como o ser da luz no ar depende do sol. Se for suprimido o artesão, cessa a produção da faca, mas não seu ser. Contudo, se o sol ficasse ausente, cessaria o ser da luz no ar. E, de modo semelhante, cessando a ação divina, a criatura se debilitaria totalmente, pois Deus não é somente causa do fazer, mas também de seu ser. Respondo dizendo que essa condição não é possível na criatura, de modo que possua o ser sem alguém que o conserve, pois isso repugna a noção de criatura, que como tal possui o ser causado, e por essa mesma razão depende de outro. Respondo dizendo que se requerem muitas coisas mais para o ato segundo do que para o ato primeiro, e por isso não é inconveniente que algo seja causa de alguma coisa quanto ao movimento e à operação, e que não seja causa sua quanto ao ser. Respondo dizendo que a criatura espiritual governa a corporal por influência do movimento. Nem por isso é necessário que, por causa disso, estejam unidas a todas as realidades corpóreas, mas apenas a aquelas que movem de modo imediato, a saber, pelos primeiros corpos. Nem que estejam unidas a eles como formas, como alguns defenderam, mas só como motores. Respondo dizendo que a grandeza da providência e da bondade divinas se manifesta mais nisso por governar os seres inferiores por meio dos superiores do que governar todas as coisas de modo imediato, porque, segundo isso, a perfeição da bondade divina se comunica às criaturas segundo muitas coisas, como é claro pelo dito. Respondo dizendo que quando se diz que se faz algo por meio de outro, essa preposição por implica a causa da operação. Ora, como a operação é intermediária entre o que atua e o atuado, pode implicar a causa da operação, segundo que termina no atuado. E assim, diz-se que se faz algo por instrumento ou na medida em que sai do atuante. E assim diz-se que algo é feito pela forma do agente, pois não é um instrumento a causa do agente que age, mas só o é a forma do agente ou um agente superior. Mas o instrumento é a causa para o atuado, porque recebe a ação do agente. Portanto, quando se diz que Deus dispõe por si mesmo todas as coisas, por denota a causa da disposição divina, na medida em que sai de Deus que dispõe. E assim diz-se que dispõe só por si mesmo, porque não é movido por outro superior que dispõe, nem dispõe por uma forma externa, mas por bondade própria. Artigo 9. Pergunta-se se a providência divina dispõe os corpos inferiores pelos corpos celestes. E parece que não. Argumentos. Porque, como diz Damasceno no livro 2º, nós afirmamos que eles, a saber, os corpos superiores, não são causa de nenhuma das coisas que foram feitas, nem da corrupção daquelas que se corrompem. Logo, como os seres inferiores são geráveis e corruptíveis, não são governados pelos corpos superiores, mas se poderia dizer que não se diz que são causa deles, porque não induzem necessidade nesses corpos inferiores. Mas, ao contrário, se um efeito do corpo celeste for impedido nesses seres inferiores, isso não poderia ser senão por causa de alguma disposição que se encontra neles. Mas se esses inferiores fossem governados pelos superiores, é necessário também que se reduzisse essa disposição que põe um impedimento por alguma força do corpo celeste. Logo, o impedimento não pode estar nessas coisas inferiores, a não ser segundo a exigência dos superiores. E assim, se os superiores têm necessidade em seus movimentos, também induziriam a necessidade nos inferiores, se fossem governados pelos superiores. Além do mais, para que uma ação seja completa, é suficiente um agente e um paciente. Ora, nesses seres inferiores se encontram forças ativas naturais e também forças passivas. Portanto, para suas ações não se exige a força do corpo celeste. Logo,
não são governados mediante os corpos celestes. Além do mais, diz Agostinho que nas coisas é encontrado algo que é atuado e que não é agente, como são os corpos. Algo, porém, que é agente e que não é atuado, como Deus, e algo que é agente e atuado, como as substâncias espirituais. Ora, os corpos celestes são puros corpos. Logo, não possuem a capacidade de atuar nos corpos inferiores, e assim as coisas inferiores não são dispostas mediante aquelas. Além do mais, se um corpo celeste fizesse algo nos corpos inferiores, agiria enquanto é corpo, a saber, pela forma corporal, ou por alguma outra coisa. Ora, não enquanto é corpo, porque assim o agir conviria a qualquer corpo, que, segundo Agostinho, não parece adequado. Logo, se atuassem, atuariam por alguma outra coisa. E assim, a essa força incorpórea deve ser atribuída a ação, e não aos mesmos corpos celestes. Portanto, o mesmo que antes. Além do mais, o que não convém ao anterior, não convém também ao posterior. Ora, como diz o comentador no livro A Substância do Orbe, as formas corporais pressupõem as dimensões indeterminadas na matéria, mas as dimensões não agem, porque a quantidade não é princípio de nenhuma atuação. Portanto, nem as formas corporais são princípios de ações. Logo, nenhum corpo atua em algo, a não ser por virtude incorporal existente nele. Portanto, o mesmo que antes. Além do mais, no livro 2º do Sobre as Causas, sobre esta proposição, toda alma nobre possui 3 operações, etc., diz o comentador que a alma atua na natureza com a força divina que existe nela. Ora, a alma é muito mais nobre do que o corpo. Logo, nem o corpo pode fazer algo na alma, a não ser por alguma força divina existente nele, e assim o mesmo que antes. Além do mais, aquilo que é mais simples não é movido por aquilo que é menos simples. Ora, as razões seminais que estão na matéria dos corpos inferiores são mais simples do que a força corporal do próprio céu, porque essa força está extinta na matéria, o que não pode ser dito das razões seminais. Logo, as razões seminais dos corpos inferiores não podem ser movidas por meio da força do corpo celeste, e assim, não são governadas em seus movimentos pelos corpos celestes. Além do mais, Agostinho diz no livro 5º da Cidade de Deus: nada pertence tanto ao corpo do que o próprio sexo do corpo. E, porém, sob a mesma posição das estrelas, pode-se conceber diversos sexos em gêmeos. Portanto, tampouco nos seres corpóreos superiores possuem influxos corpos celestes. E assim o mesmo que antes. Além do mais, a causa primeira influi no causado pela causa segunda, inclusive mais que a causa segunda, como se diz no princípio do livro Sobre as Causas. Ora, se os corpos inferiores fossem governados por meio dos superiores, então as forças dos corpos superiores seriam como causas primeiras em relação às forças inferiores, que serão como causas segundas. Logo, os efeitos que acontecem nos corpos inferiores seguirão mais a disposição dos corpos celestes do que a força dos corpos inferiores. Mas neles se encontra a necessidade, porque sempre se comportam do mesmo modo. Portanto, também os efeitos inferiores serão necessários. Porém, isso é falso. Logo, também o primeiro, a saber que os corpos inferiores são governados pelos corpos superiores. Logo, também é falso o primeiro, a saber que os corpos inferiores são governados pelos corpos superiores. Além do mais, o movimento do céu é natural, como se diz no livro 1º sobre o céu e o mundo. E assim, não parece que seja voluntário ou eletivo. E dessa maneira, as coisas que são causadas por ele não são causadas por meio de uma eleição. E assim, não são submetidas à providência. Ora, é inconveniente que os corpos inferiores não estejam governados pela providência. Logo, é inconveniente que o movimento dos corpos superiores seja a causa dos inferiores. Além do mais, posta a causa, se põe o efeito. Logo, o ser da causa é como o antecedente do ser do efeito. Ora, se o antecedente for necessário, também o consequente será necessário. Portanto, se a causa for necessária, também será o efeito. Ora, os efeitos que sucedem nos corpos inferiores não são necessários, mas contingentes. Logo, não são causados pelo movimento do céu, que é necessário por ser natural, e assim, o mesmo que antes. Além do mais,
Aquilo pelo qual se faz algo é mais nobre do que isto. Ora, todas as coisas são feitas por causa do homem, inclusive os corpos celestes, como se diz em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Levando teus olhos ao céu e vendo o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu, não te deixes seduzir para adorá-los e servi-los. São coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu entre todos os povos que vivem sob o céu. Portanto, o homem é mais digno do que as criaturas celestes. Ora, o mais vil não influi no mais nobre. Logo, os corpos celestes não influem no corpo humano. E pela mesma razão, nem os outros corpos, que são prévios ao corpo humano, como são os elementos. Mas se poderia dizer que o homem é mais nobre que os corpos celestes quanto à alma, mas não quanto ao corpo. Mas, ao contrário, é mais nobre a perfeição de uma coisa mais nobre e perfectível. Ora, o corpo do homem possui uma forma mais nobre do que o corpo do céu, pois a forma do céu é puramente corporal, pela qual a alma racional é muito mais nobre do que ela. Logo, também o corpo humano é mais nobre que o corpo celeste. Além do mais, um contrário não é causa de seu contrário. Ora, a virtude do corpo celeste às vezes opõe-se aos que são produtos dos efeitos nos corpos inferiores, como quando às vezes o corpo celeste move a umidade, enquanto o médico tenta ressecar a matéria para produzir a saúde, que também em certas ocasiões o induz, apesar da disposição contrária do corpo celeste. Logo, os corpos celestes não são causa dos efeitos corporais nos corpos inferiores. Além do mais, como toda a ação se realiza pelo contato, o que não está tocando não atua. Ora, os corpos celestes não tocam os corpos inferiores, portanto, não atuam neles, e assim, o mesmo que antes. Mas se poderia dizer que os corpos celestes tocam os corpos inferiores, mediante um corpo intermediário. Mas, ao contrário, sempre que há contato e ação por algo intermediário, é necessário que esse intermédio receba antes e, no último, o efeito do agente, como o fogo aquece antes o ar do que a nós. Ora, os efeitos das estrelas e do sol não podem ser recebidos nos corpos inferiores que têm por natureza a quintessência, e assim não são suscetíveis do calor e do frio, nem de outras disposições que se encontram nos corpos inferiores. Logo, uma ação não pode passar mediante eles, desde os corpos superiores aos ínfimos. Além do mais, a providência se comunica ao que é meio da providência. Ora, a providência não pode se comunicar aos corpos celestes, posto que carecem de razão. Logo, não podem ser meio na providência das coisas. Ao contrário. É o que diz Agostinho, Santo Agostinho, no livro 3º de Sobre a Trindade. Os corpos mais rudes e ínfimos são regidos com certa ordem pelos que são mais sutis e mais fortes. Ora, os corpos celestes são mais sutis e mais poderosos que os inferiores. Logo, os inferiores são governados por aqueles. Além do mais, Dionísio diz no capítulo 4 de Sobre os Nomes Divinos que o raio do sol confere a geração visível dos corpos e os move à vida, e nutre e os faz crescer. Ora, esses são os efeitos mais nobres nos corpos inferiores. Logo, também todos os outros efeitos corporais são produzidos pela providência divina mediante os corpos celestes. Além do mais, segundo o filósofo no livro 2º da Metafísica, aquilo que é primeiro em algum gênero é causa das coisas que são posteriores nesse gênero. Ora, os corpos celestes são primeiros no gênero dos corpos, e os seus movimentos são primeiros entre os outros movimentos corporais. Logo, são causa dos seres corporais que agem aqui, e assim o mesmo que antes. Além do mais, o filósofo diz no livro 2º do Sobre a Geração e Corrupção que a rotação do Sol em uma órbita inclinada é causa da geração e da corrupção nos corpos inferiores. Por isso também as gerações e as corrupções são medidas pelo movimento citado. Também no livro Sobre a Geração dos Animais, diz que todas as diversidades que existem nos seres concebidos procedem dos corpos celestes. Logo, os corpos inferiores são regidos por meio daqueles. Além do mais,
Maimônides diz que o céu está no mundo como o coração no animal. Ora, todos os outros membros são governados pela alma mediante o coração. Logo, todos os outros corpos são governados por Deus mediante o céu. Respondo dizendo que a intenção comum de todos os autores foi reduzir, na medida do possível, a multiplicidade à unidade, a variedade à uniformidade. E por isso os antigos, considerando a diversidade das ações nos corpos inferiores, tentaram reduzir a uns poucos e simples princípios, a saber, aos elementos, muitos ou uno, e às qualidades elementares. Ora, essa posição não é racional. Com efeito, as qualidades elementares se encontram nas ações das coisas naturais como princípios instrumentais. Sinal disso é que não possuem o mesmo modo de ação em todos, tampouco suas ações chegam ao mesmo término. De fato, têm um efeito distinto no ouro, na madeira e na carne animal, o que não ocorreria a não ser que atuassem enquanto são regulados por outros. Contudo, a ação de um agente principal não se reduz à ação do instrumento, como ao princípio, mas antes o inverso. Assim como o efeito da arte não deve se atribuir à serra, mas ao artífice. Por isso, também os efeitos naturais não podem ser reduzidos às qualidades elementares, como a seus primeiros princípios. Por isso, outros autores, a saber os platônicos, reduziram-nos às formas simples e separadas, como a seus primeiros princípios, dos quais, como diziam, procediam o ser e a geração, e toda a propriedade natural nos corpos inferiores. Ora, isso tampouco pode ser aceito. Com efeito, de uma causa que se comporta do mesmo modo, procede um efeito que se comporta sempre do mesmo modo. Contudo, estabeleciam que essas formas eram imóveis, por isso seria necessário que a geração derivada deles sempre deveria se dar de modo uniforme nos corpos inferiores. Mas com os sentidos comprovamos o contrário. Por isso, é necessário estabelecer que os princípios da geração e da corrupção e dos demais movimentos consequentes nos corpos inferiores são alguns que não se comportam sempre do mesmo modo. É necessário, porém, que eles permaneçam sempre como princípios primeiros da geração, para que a geração possa se dar com continuidade. E por isso, é preciso que sejam invariáveis segundo a substância, e que se movam apenas segundo o lugar, de modo que efetuem movimentos diversos mediante acesso e recesso nos corpos inferiores. Os corpos celestes são desse tipo, e por isso é preciso reduzir a eles todos os efeitos corporais como nas causas. Ora, nessa redução tem ocorrido um erro duplo. Com efeito, alguns reduziram os corpos inferiores aos corpos celestes como as suas causas absolutamente primeiras, porque não admitiam nenhuma substância incorpórea. Por isso, os primeiros entre os corpos eram os primeiros entre os entes. Ora, isso parece claramente falso. Com efeito, tudo o que se move é necessário que seja reduzido a um princípio imóvel, porque nada se move por si mesmo, e não se pode proceder ao infinito. Contudo, o corpo celeste, ainda que não varie segundo a geração e a corrupção, ou segundo certo movimento que varie algo que esteja inserido em sua substância, porém, é movido segundo o lugar. Por isso, é necessário realizar a redução a um princípio anterior, de modo que aquelas coisas que se alteram sejam reduzidas segundo certa ordem a um que as altera e que não seja alterado, e o movimento segundo o lugar se reduza ulteriormente ao que de nenhum modo se move. Outros, porém, estabeleceram que os corpos celestes eram as causas dos corpos inferiores, não só quanto ao movimento, mas também quanto à sua primeira constituição, como diz Avicena em sua Metafísica, que, por isso que é comum a todos os corpos celestes, a saber, a natureza do seu movimento circular, é causado nos corpos inferiores o que é comum a eles, a saber, a matéria primeira, e por aquilo no qual mutuamente diferem os corpos celestes, é causada a diversidade das formas nos corpos inferiores, de modo que os corpos celestes são intermédios entre Deus e esses corpos inferiores, também de alguma maneira com relação à instituição.
Ora, isso é contrário à fé, a qual estabelece que toda a natureza existe imediatamente por Deus, posta segundo sua primeira instituição. Porém, uma criatura é movida por outra, pressupostas as forças naturais concedidas a ambas as criaturas, pela ação divina. E por isso sustentamos que os corpos celestes são causas dos corpos inferiores apenas por via de movimento, e assim são intermediários na obra do governo, mas não na obra da criação. Os astros são intermediários na obra do governo por via do movimento, mas não na criação das coisas. Respostas aos argumentos. Respondo, portanto, dizendo que Damasceno pretende excluir dos corpos celestes a causalidade primeira, ou inclusive a imposição de necessidade com relação aos corpos inferiores. Com efeito, ainda que os corpos celestes atuem sempre do mesmo modo, porém, seu efeito é recebido nos inferiores segundo o modo desses dos corpos inferiores, que com frequência se encontram com disposições contrárias. Por isso, as forças celestes nem sempre induzem seus efeitos nos corpos inferiores por causa do impedimento de uma disposição contrária. Nem sempre as forças celestes induzem seus efeitos nos corpos inferiores por causa do impedimento de uma disposição contrária nos corpos inferiores. E isso é o que o filósofo diz no livro sobre o sonho e a vigília, que com frequência se produzem sinais de chuvas e ventos, que porém não ocorrem por causa de disposições contrárias mais fortes. Respondo dizendo que essas disposições que se opõem à força celeste não são causadas em sua origem pelo corpo celeste, mas pela operação divina, pela qual o efeito do fogo é cálido e a água é fria, e assim com relação aos outros. E dessa maneira, não é necessário reduzir todos os impedimentos desse tipo às causas celestes. Respondo dizendo que as forças ativas nos corpos inferiores são apenas instrumentos. Por isso, como o instrumento não move, a não ser movido pelo agente principal, assim, nem as forças ativas podem atuar, a não ser que sejam movidas pelos corpos celestes. Respondo dizendo que a objeção se refere a certa opinião que se encontra no livro Fonte da Vida, que sustenta que nenhum corpo atua pela força corporal, mas a quantidade que está na matéria impede que a forma atue, e toda a ação que se atribua ao corpo é própria de uma força espiritual que atua no mesmo corpo. E Maimônides diz que essa opinião é própria dos que falam da lei dos mouros, pois dizem que o fogo não aquece, mas que Deus aquece no fogo. Ora, essa posição é estúpida, posto que tira as operações naturais de todas as coisas, e é contrária às afirmações dos filósofos e dos santos. Por isso, dizem que os corpos atuam por sua força corpórea, e porém Deus atua em todas as coisas, como a causa primeira atua na segunda causa. Portanto, o fato de que os corpos sejam atuados e não atuem deve ser entendido segundo isso que denomina atuar o que tem domínio sobre sua ação. E segundo esse modo de falar, diz Damasceno, que os animais irracionais não atuam, mas que são atuados. Por isso, porém, não se exclui que atuam, na medida em que o agir é exercer uma ação. Respondo dizendo que o agente sempre é diverso ou contrário, como se diz no livro 1, de Sobre a Geração e Corrupção. E por isso, ao corpo não compete atuar sobre outro corpo, segundo isso que tem de comum com ele, mas segundo aquilo no qual se distingue dele. E por isso, o corpo não atua enquanto é corpo, mas enquanto é tal corpo, como também animal não raciocina enquanto é animal, mas enquanto é homem. E de modo semelhante, ao fogo não aquece enquanto é corpo, mas enquanto é cálido. E de igual modo, também ocorre com o corpo celeste. Respondo dizendo que as dimensões são pressupostas na matéria, não em ato completo antes das formas naturais, mas em ato incompleto, e por isso são anteriores na via da matéria e da geração, mas a forma é anterior na via do complemento. Contudo, segundo isso, atua o que é completo e ente em ato, não segundo o que está em potência, pois segundo isso sofre uma ação.
E por isso não se segue que, se a matéria ou as dimensões pré-existentes na matéria não atuassem, a forma atuaria, mas o inverso. No entanto, seguir-se-ia que, se não sofrem, a forma não sofre, e porém a forma do corpo celeste não está inserida nele mediante tais dimensões, como diz o comentador no mesmo lugar. Respondo dizendo que a ordem dos efeitos deve responder à ordem das causas. Contudo, nas causas, segundo o autor desse livro, encontra-se uma ordem tal que, em primeiro lugar, está a primeira causa, a saber, Deus. Em segundo lugar, porém, a inteligência. Mas, em terceiro lugar, a alma. Por isso, também o primeiro efeito, que é o ser, se atribui propriamente à causa primeira. E o segundo, que é o conhecer, atribui-se à inteligência. O terceiro, que é mover, atribui-se à alma. Contudo, a causa segunda sempre atua em virtude da causa primeira, e assim possui algo da sua operação, assim como também as órbitas inferiores possuem algo do movimento da primeira órbita. Por isso também a inteligência, segundo o mesmo autor, não só entende, mas também dá o ser. E a alma, que segundo ele está regida pela inteligência, não só move, que é a ação animal, mas também entende, que é a ação intelectual, e dá o ser, que é a ação divina. E digo isso da alma nobre, que ele entende que é a alma do corpo celeste ou qualquer outra alma racional. Logo, assim não é necessário que seja apenas a força divina a que move imediatamente, mas também as causas inferiores pelas forças próprias, segundo que participam das causas superiores. Respondo dizendo que, segundo Agostinho, dizem-se razões seminais a todas as forças ativas e passivas estabelecidas em todas as criaturas por Deus, mediante as quais ele põe no ser os efeitos naturais. Por isso, Agostinho diz no livro 3º do Sobre a Trindade que, assim como as mães estão grávidas dos seus fetos, assim o mesmo mundo está grávido das causas de tudo o que nasce. Expondo o que antes havia dito das razões seminais, pelas quais havia chamado também forças e faculdades distribuídas às coisas. Por isso, entre essas razões seminais se contém também as forças ativas dos corpos celestes, que são mais nobres do que as forças ativas dos corpos inferiores. E dessa maneira, os astros podem movê-las. E dizem-se razões seminais, enquanto que as causas ativas são originalmente todos os efeitos, como em certas sementes. Porém, se entendessem as razões seminais como incoações das formas, que estão na matéria primeira, segundo que está em potência para todas as formas, como pretendem alguns, ainda que não concorde com as afirmações de Agostinho, porém se pode dizer que sua simplicidade é devida à sua imperfeição, como também a matéria primeira é simples. E por isso não se deriva que não podem ser movidas, como tampouco a matéria primeira. Respondo dizendo que é necessário reconduzir a diversidade dos sexos a algumas causas celestes. Com efeito, todo agente tenta assimilar a si mesmo, segundo que pode. Por isso, a força ativa que está no sêmen do macho tende sempre ao que o concebido seja do sexo masculino, que é mais perfeito. Assim, o sexo feminino ocorre fora da intenção da natureza do agente particular. Portanto, se não existisse alguma força que tendesse ao sexo feminino, a geração da mulher seria totalmente por acaso, como também a dos monstros. E por isso disse que, ainda que esteja fora da intenção da natureza particular, por cuja razão se chama a mulher um macho falho, porém, pertence à intenção da natureza universal, que é força do corpo celeste, como diz Avicena. Ora, pode haver um impedimento por parte da matéria, que nem a força celeste nem uma força particular consiga seu efeito, a saber, a produção do sexo masculino. Por isso, às vezes, gera-se uma mulher, inclusive existindo uma disposição no corpo celeste ao contrário, por causa de uma indisposição da matéria, ou, o contrário, gerar-se-á um sexo masculino contra a disposição do corpo celeste, por causa do triunfo de uma força particular sobre a matéria. O que o santo nos diz é que os astros escolhem o gênero do bebê, né? O sexo do bebê é dado pelos astros, cria ele.
Logo, ocorre que na concepção dos gêmeos a matéria seja separada pela ação da natureza, uma parte da qual obedece à força agente mais do que outra, por causa de alguma indigência da outra. E por isso, em uma parte se gera um sexo feminino e em outra um masculino. Ou o corpo celeste dispõe a um ou a outro, porém isso pode ocorrer quando o corpo celeste dispõe ao sexo feminino. Respondo dizendo que a causa primeira influi mais do que a segunda, enquanto seu efeito é mais ínfimo e mais permanente no causado do que o efeito da causa segunda. Mas o efeito se assemelha mais à causa segunda, porque por ela se determina de algum modo a ação da primeira causa a esse efeito determinado. Respondo dizendo que, ainda que o movimento celeste segundo que é ato do corpo móvel não seja um movimento voluntário, segundo que é ato do que se move, porém é voluntário, isto é, causado por alguma vontade, e segundo isso, as coisas que são causadas por esse movimento podem cair sob a providência. Respondo dizendo que o efeito não se segue da causa primeira, a não ser que esteja posta a segunda causa. Por isso, a necessidade das causas primeiras não induz necessidade no efeito, a não ser que esteja posta a necessidade na causa segunda. Respondo dizendo que o corpo celeste não é feito por causa do homem como seu fim principal, mas seu fim principal é a bondade. E assim, que o homem seja mais nobre do que o corpo celeste não deriva da natureza do corpo, mas da natureza da alma racional. E além disso, dado que também o corpo do homem fora absolutamente mais nobre que o corpo celeste, nada impede que o corpo celeste seja mais nobre do que o corpo humano com relação a algo, a saber, que tenha a capacidade ativa, enquanto o corpo humano possui capacidade passiva, e assim poderá agir sobre o mesmo. E assim também o fogo, enquanto é cálido em ato, atua no corpo humano enquanto é cálido em potência. Respondo dizendo que a alma racional é também certa substância e é ato no corpo. Logo, enquanto é substância, é mais nobre do que a forma celeste, mas não enquanto é ato do corpo. Ou se pode dizer que a alma é da perfeição do corpo humano, tanto como forma e como motor, porém o corpo celeste, porque é mais perfeito, não requer substância alguma espiritual que lhe aperfeiçoe só como motor. E essa perfeição, segundo a natureza, é mais nobre do que a alma humana. Ainda que também alguns tenham proposto que os motores unidos às órbitas são suas formas, o que Agostinho deixa na dúvida no livro Comentário Literal ao Gênesis. E Jerônimo também parece estar de acordo ao comentar Eclesiastes, capítulo 1, versículo 6, o vento sopra em direção ao sul, guia para o norte, e girando vai o vento em suas voltas. Na sua glosa diz: chamou o espírito ao sol, que como um animal respira e vive. Porém, Damasceno, no livro 2, diz o contrário. Ninguém considera que os céus ou as estrelas sejam animados, pois são inanimados e insensíveis. Respondo dizendo que a ação também de um contrário, que se opõe à força ativa de um corpo celeste, possui uma causa no céu. Os filósofos estabeleceram, pois, que através do movimento primeiro, os seres inferiores são conservados em suas ações. E assim, esse movimento contrário que atua impedindo o efeito de um corpo celeste, como o cálido que impede a umidade da lua, tem uma causa celeste. E desse modo, também a saúde que alcança não se opõe totalmente à ação do corpo celeste, mas possui nele alguma raiz. Respondo dizendo que os corpos celestes tocam os corpos inferiores, mas não são tocados por eles, como se diz no livro 1 de Sobre a Geração e a Corrupção. Tampouco qualquer um deles toca qualquer corpo inferior de modo imediato, mas por meio de algo intermediário, como disseram. Respondo dizendo que a ação de um agente é recebida no intermediário por modo de intermediário, e por isso às vezes é recebida no intermediário de modo distinto do que no último. Como a força de um ímã atrai o ferro por meio do ar, o qual não é atraído o ar, atrai o ferro, mas não o ar propriamente. E a força do peixe que paralisa a mão é levada à mão mediante a rede, que não paralisa. Como diz o comentador no livro 8º da Física. Contudo, os corpos celestes possuem todas as qualidades existentes nos corpos inferiores a seu modo, a saber, originalmente.
e no modo em que estão neles. Por isso, também as ações dos corpos superiores não se recebem nas órbitas intermediárias, de modo que essas se alterem, de modo que se alteram como as coisas inferiores. Respondo dizendo que tais corpos inferiores são governados pela divina providência por corpos superiores, não de modo que a esses corpos seja comunicada a providência divina, mas porque se convertem nos instrumentos da divina providência, assim como a arte não se comunica ao martelo, que é instrumento da arte. E artigo 10º, pergunta-se se os atos humanos são governados pela providência divina mediante os corpos celestes. E parece que sim. Argumentos. Com efeito, diz Damasceno que os corpos celestes constituem em nós a compleição, os hábitos e disposições. Ora, os hábitos e disposições pertencem ao intelecto e à vontade, que são princípios dos atos humanos. Logo, os atos humanos são dispostos por Deus mediante os corpos celestes. Além do mais, diz-se no livro Os 6 Princípios que a alma unida ao corpo imita a compleição do corpo. Ora, os corpos celestes imprimem na compleição humana. Logo, também na alma mesma, e assim podem ser causa dos atos humanos. Além do mais, tudo que atua no interior atua no posterior. Ora, a essência da alma é anterior à sua potência, a saber, a vontade e o intelecto, posto que derivam da essência da alma. Portanto, como os corpos celestes imprimem na própria essência da alma racional, pois imprimem sobre ela segundo o que é ato do corpo, que lhe convém por sua essência, parece que os corpos celestes imprimem no intelecto e na vontade. E assim são princípios dos atos humanos. Além do mais, o instrumento não só atua por virtude própria, mas por virtude do agente principal. Ora, o corpo celeste, posto que é o motor do movimento, é instrumento espiritual da substância movente, e seu movimento não só é ato do corpo movido. Portanto, seu movimento não só atua em virtude do corpo movido, mas também em virtude do espírito que move. Ora, assim como o corpo celeste tem preeminência sobre o corpo humano, assim seu espírito é superior ao espírito humano. Logo, assim como esse movimento imprime no corpo humano dessa forma, imprime na alma humana. E assim também parece que são princípios dos atos humanos. Além do mais, encontra-se experimentalmente que alguns homens, desde seu nascimento, estão dispostos a aprender ou a exercitar alguns ofícios, alguns a serem artesãos, outros a serem médicos, e assim com outros. E isso não pode ser reduzido como a sua causa aos princípios próximos da geração, porque às vezes os filhos se encontram dispostos a certos ofícios aos quais seus pais não estavam inclinados. Portanto, é necessário que essa diversidade de disposições se reduza como a sua causa aos corpos celestes. Ora, não se pode dizer que tais disposições estejam nas almas mediante os corpos, porque as qualidades corpóreas não atuam sobre essas inclinações como atuam sobre a ira, a alegria e outras paixões semelhantes. Logo, os corpos celestes imprimem de modo direto e imediato sobre as almas humanas. E assim, os atos humanos são dispostos mediante os corpos celestes. Além do mais, nos atos humanos, alguns parecem ser preeminência, a saber, reinar, dirigir guerras e outras coisas semelhantes. Ora, assim como diz Isaac no livro 1 sobre as definições, Deus fez com que o céu impere sobre os reinos e sobre as guerras. Logo, com maior razão, os outros atos humanos são dispostos mediante os corpos celestes. Além do mais, é mais fácil transportar uma parte do que o todo. Ora, às vezes toda a multidão de uma região é movida a guerrear pela força dos corpos celestes, como dizem os filósofos. Logo, com maior razão, é movido pela força dos corpos celestes um homem particular. Ao contrário, é o que diz Damasceno no livro 2. Nossos atos jamais são causados por eles, a saber, os corpos celestes, pois feitos com livre arbítrio pelo Criador, somos senhores de nossos atos. Além do mais, isso mesmo confirma o que determina Agostinho no livro 5 da Cidade de Deus e no fim do comentário literal do Gênesis, o que determina Gregório em sua homilia da Epifania. E respondo dizendo
que para a evidência dessa questão é necessário saber o que se quer dizer com atos humanos. Com efeito, dizem-se propriamente atos humanos aqueles dos quais o homem é senhor, e o homem é senhor de seus atos por vontade ou por livre arbítrio. Por isso, essa questão versa sobre os atos da vontade e do livre arbítrio. Com efeito, os atos que existem no homem não subjacentes ao império da vontade, como os atos da potência nutritiva e gerativa, estão sujeitos às forças celestes, como também os outros atos corporais. No entanto, houve muitos erros com relação aos referidos atos humanos. Com efeito, alguns estabeleceram que os atos humanos não pertenciam à divina providência, nem poderiam ser reduzidos a alguma causa, a não ser na nossa providência. E essa posição parece que foi de Cícero, como diz Agostinho no livro 5º da Cidade de Deus. Mas isso não pode ser, pois a vontade é um motor que move, como é provado no livro 3º do Sobre a Alma. Por isso é necessário que seu ato seja reduzido a um primeiro princípio que seja motor não movido. E por isso alguns reduziram todos os atos da vontade aos corpos celestes, estabelecendo que os sentidos e o intelecto eram o mesmo em nós. E por consequente, todas as forças da alma eram corporais. E assim, estavam sujeitas às ações dos corpos celestes. Ora, o filósofo refutou essa postura no livro 3º do Sobre a Alma, mostrando que o intelecto é uma capacidade imaterial, e que a sua ação não é corporal. E tal como se diz no livro 16 do Sobre a Geração dos Animais, as ações cujos princípios se produzem sem o corpo devem ser princípios incorpóreos. Por isso, não se pode ser que as ações do intelecto e da vontade, falando por si, sejam reduzidas a princípios corpóreos. E por isso Avicena sustentou em sua metafísica que assim como o homem é composto de alma e corpo, assim também ocorre com o corpo celeste, e assim como as ações do corpo humano e do movimento se reduzem aos corpos celestes, assim todas as ações da alma se reduzem às almas celestes, como nos princípios, de maneira que toda a vontade que está em nós é causada pela vontade da alma celeste. E isso certamente pode ser adequado segundo a sua opinião que ele tem sobre o fim do homem, que defende o ser na conjugação da alma humana com a alma celeste ou com a inteligência. Com efeito, como a perfeição da vontade é fim e bem, que é seu objeto, como o visível é objeto da visão, é necessário que aquele que atua sobre a vontade tenha também razão de fim, porque o eficiente não atua a não ser segundo que imprime sua forma em algo suscetível de recebê-la. Contudo, segundo a doutrina da fé, Deus mesmo é de modo imediato o fim da vida humana, pois desfrutando de sua visão, seremos beatificados. E por isso, apenas Ele pode atuar sobre a nossa vontade. No entanto, é necessário que a ordem dos seres móveis corresponda à ordem dos seres capazes de mover. Contudo, na ordem ao fim, ao que se refere à providência, o primeiro que se encontra em nós é a vontade, a qual pertence, em primeiro lugar, à razão de bem e de fim, e que utiliza tudo o que há em nós como instrumentos para a consecução do fim, ainda que, em outro sentido, o intelecto preceda a vontade. No entanto, o intelecto certamente é mais próximo da vontade, e as forças corporais são mais afastadas. E por isso, o próprio Deus, que é absolutamente o primeiro providente, imprime só em nossa vontade. Contudo, o anjo que lhe segue na ordem das causas imprime no nosso intelecto, na medida em que pelos anjos somos iluminados, purificados e aperfeiçoados, como diz Dionísio. Mas os corpos, que são agentes inferiores, podem imprimir nas capacidades sensíveis e nas demais faculdades orgânicas. Os corpos, que são agentes inferiores, podem imprimir nas capacidades sensíveis e nas demais faculdades orgânicas. Contudo, na medida em que o movimento de uma potência da alma redunda em outra, ocorre que a impressão do corpo celeste
redunda no intelecto como por acidente e ulteriormente na vontade. E de modo semelhante, a impressão do anjo sobre o intelecto redunda por acidente sobre a vontade. Mas quanto ao que se refere a isso, é diversa a disposição do intelecto e da vontade com relação às faculdades sensitivas, pois o nosso intelecto é movido de modo natural pela faculdade sensitiva apreensiva, ao modo pelo qual o objeto move a potência, porque o fantasma se relaciona com o intelecto possível, como a cor se relaciona com a visão, como se diz no livro 3º do Sobre a Alma. E por isso, perturbada a faculdade sensitiva interior, necessariamente é perturbado o intelecto, como vemos que, lesionado o órgão da imaginação, necessariamente se impede a ação do intelecto. E segundo esse modo, a ação e a impressão do corpo celeste podem redundar no intelecto quase por via da necessidade, de modo acidental, como é por si nos corpos. O santo está falando categoricamente que os astros influem nos nossos corpos e que por uma via justamente de corpo, que, sendo alterado, tendo uma perturbação sensível, também perturba, portanto, se torna um obstáculo para o nosso intelecto e depois, consequentemente, para a vontade. Portanto, os astros influem na nossa vida. Contudo, não diretamente na vontade e nem no intelecto, mas pelo corpo, pela sensibilidade do corpo. Segundo esse modo, a ação e a impressão do corpo celeste podem redundar no intelecto quase por via de necessidade, de modo acidental, como é por si nos corpos. Digo por necessidade, a não ser que haja uma disposição contrária por parte do ser móvel, como o apetite sensitivo não move de modo natural a vontade, mas o inverso, porque o apetite superior move o apetite inferior como uma esfera move a outra esfera, como se diz no livro 3º de Sobre a Alma. E por maior que seja a perturbação que sofra o apetite inferior por alguma paixão, como a ira ou a concupiscência, não é necessário que a vontade seja perturbada. Pelo contrário, possui a capacidade de repelir tal perturbação, como se diz em Gênesis capítulo 4, versículo 7, sobre ti está teu apetite. E por isso, dos corpos celestes, não se induz nenhuma necessidade ou alguma necessidade nos atos humanos, nem por parte dos receptores, nem por parte dos que atuam, mas somente uma inclinação, que a vontade pode também repelir, por uma virtude adquirida ou uma virtude infusa. Ou seja, quem não é senhor de si e dos seus apetites, quem não é senhor da sua paixão, fazendo a paixão de Jesus Cristo, este sofre a influência absurda dos astros. Eis aqui o santo deixando de maneira clara o porquê os astros influenciam, inclinam, ainda que não obriguem a nada. Finalmente, respostas aos argumentos. Respondo, portanto, dizendo que Damasceno se refere às disposições e aos hábitos corporais. Respondo dizendo que, assim como fica evidente pelo dito, a alma não segue de modo necessário a disposição do corpo pelo que se refere ao ato da vontade, mas da compleição do corpo procede somente uma inclinação às coisas que são próprias da vontade. Respondo dizendo que esse argumento procederia retamente se o corpo celeste pudesse imprimir por si na essência da alma, mas a impressão do corpo celeste não alcança a essência da alma, a não ser por acidente, a saber, por meio da mudança do corpo, da qual a alma mesma é ato. Ora, a vontade não procede da essência da alma, segundo que está unida ao corpo. Logo, o argumento não se segue. Respondo dizendo que o instrumento de um agente espiritual não atua segundo a força espiritual, a não ser por isso que atua segundo a força corporal. No entanto, segundo a força corporal, o corpo celeste não pode atuar, a não ser no corpo. E por isso também a ação, que é segundo a virtude espiritual, não pode estender a alma, a não ser por acidente, a saber,
mediante o corpo. Mas sua ação chega ao corpo de ambos os modos. De fato, pela força corporal, move as qualidades elementares, a saber, o cálido e o frio e outras coisas semelhantes. Mas pela força espiritual, move a espécie e aos efeitos consequentes a toda espécie, que não podem ser reduzidos às qualidades elementares. Respondo dizendo que nesses corpos há algum efeito derivado dos corpos celestes, não causado pelo cálido e frio, como o ímã e o ferro, e por esse modo no corpo humano resta uma disposição do corpo celeste, pela qual sucede que a alma unida a ele se inclina a este ou aquele ofício. Respondo dizendo que as palavras de Isaac, para que sejam aceitáveis, devem ser entendidas apenas segundo a inclinação, do modo dito antes. E respondo dizendo que a multidão, em sua maior parte, segue as inclinações naturais. A multidão, em sua maior parte, segue as inclinações naturais da natureza, enquanto a multidão dos homens tenta comprazer com as paixões. Estão em pecado, não vivem a paixão do Cristo, mas as suas paixões humanas decaídas. Mas os sábios superam pela razão as paixões humanas e as inclinações. E por isso é mais provável que as pessoas atuem sobre aquilo ao que inclina o corpo celeste do que um indivíduo superar alguma vez, pela razão, a referida inclinação. É mais provável que as pessoas sejam inclinadas através dos astros do que serem senhores das estrelas e de suas vidas, não é verdade? É isso. E de modo semelhante, se houvesse uma multidão de homens coléricos, não facilmente ocorreria que não fossem movidos à ira, ainda que um só pudesse, com mais facilidade, não incorrer nela. Ou seja, se houvesse uma multidão de homens coléricos, facilmente ocorreria que fossem movidos à ira, ainda que um só pudesse, com mais facilidade, não incorrer nela, ser senhor das suas paixões, do seu sensível. Vejam, eis o fim do livro. Ele deixa claro como que, desde Platão e Aristóteles, já se reconhece que há uma diferença entre paixão e sensível e intelecto. E é descobrindo e tendo discernimento em relação a essas duas coisas, porque a paixão é do corpo, é da carne, e o intelecto é da alma, do espírito. É descobrindo a diferença entre essas duas coisas que vencemos aquilo que é inclinação natural, seja pelos astros, seja pelo pecado, seja como for. É somente pela sabedoria, pelo intelecto, pela vontade e escolha e realização de ato que de fato passamos a viver acima de tudo isso. Porque vivemos em semelhança a Deus, não em paixões humanas, mas a própria paixão do Cristo. Que Deus vos abençoe e vos guie e vos guarde, meus caros.